E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num argumento bem fascinante que conecta a matemática à nossa própria estrutura do nosso universo. A ideia é que existe um tipo de código escondido em tudo, desde uma simples fruta até as galáxias mais distantes. Ok? Vamos começar com essa pergunta. Parece uma coisa meio aleatória ou assim, mas ela é o nosso ponto de partida para desvendar um mistério que, olha, intriga matemáticos, físicos e filósofos há séculos. Vamos começar com algo bem prático, né? Se a gente observar a casca de um abacaxi, dá para ver que as escamas formam espirais. Contando as espirais que vão para um lado, a gente encontra 8. Agora, se a gente contar as que vão na direção oposta, o resultado é 13. 8 e 13. Guarda bem esses dois números. Acontece que 8 e 13 não são números jogados ao acaso. Eles são números consecutivos num padrão matemático muito famoso, né? A sequência de Fibonacci. Mas o que é a sequência de Fibonacci? Nela, cada número é simplesmente a soma dos dois anteriores. Exatamente os números do nosso abacaxi. Já o abacaxi não é um caso isolado, de jeito nenhum. O que a gente vê nele parece ser, na verdade, uma espécie de linguagem secreta. Um código matemático que aparece em toda a natureza, né? Pense nos girassóis, por exemplo. A disposição das sementes ali no centro também formam espirais. Se a gente conta, o que encontramos? 34 numa direção e 55 na outra, né? Adivinhe só, são os próximos dois números na sequência de Fibonacci. A essa altura, a coincidência começa a parecer um padrão bem consistente, né? E o padrão não para por aí. Encontramos esses números em pinhas, na curvatura de conchas e de uma forma realmente impressionante, né? Até na estrutura de galáxias e espirais. Da menor plantinha à imensidão do cosmos, a mesma assinatura matemática está lá. Essa conexão é tão profunda que até um físico vencedor do prêmio Nobel, Eugênio Wigner, ficou de cabelo em pé. Num artigo famoso, ele descreveu essa capacidade da matemática de prever o mundo físico literalmente como um milagre. Se ele usou essa palavra com uma conotação quase teológica, mais do que 10 vezes. Isso tudo nos leva à próxima grande questão. Se a matemática descreve o universo com tanta precisão, ela é algo que nos seres humanos, né, inventamos como uma ferramenta, não é isso? Ou será que ela é uma linguagem fundamental da realidade que a gente está apenas descobrindo? A história da descoberta de Netuno é um exemplo brilhante disso. Lá no século XVIII, os astrônomos notaram que a órbita de Urano não batia direitinho com as previsões da lei da gravidade de Newton. Em vez de jogar a matemática fora, eles usaram os cálculos para prever que um outro planeta, um que ninguém nunca tinha visto, estava causando aquela perturbação. Em 1846, eles apontaram os telescópios para onde a matemática dizia que o planeta deveria estar. E bingo, lá estava Netuno. A matemática previu a realidade antes que a gente pudesse observá-la. Interessante, né? Isso nos leva então à maior de todas as perguntas. A origem do próprio universo e qual o papel das leis da física nessa história toda? Olha, por boa parte da história, muita gente, como os gregos antigos, acreditava que o universo era eterno. Mas hoje em dia, o consenso científico, baseado em muitas evidências, é que o universo teve sim um ponto de partida definido, o Big Bang. E é aqui que a gente chega numa distinção que é fundamental. A matemática tem um poder descritivo enorme. Ela pode descrever, por exemplo, quanto dinheiro tem numa carteira, mas ela não pode, ela não tem literalmente um poder criativo. Não adianta nada escrever mais R$100 num pedaço de papel, porque o dinheiro não vai aparecer do nada.
A matemática descreve a realidade, ela não cria a realidade. Essa diferença fica muito importante quando a gente analisa aquela afirmação, famosa afirmação de Stephen Hawking. Ele diz que uma lei como a da gravidade poderia ter criado o universo. Só que o argumento apresentado na fonte é que isso confunde os dois poderes. As leis da física são descrições matemáticas de como o universo funciona. Elas não têm a capacidade de criar o universo em si. A implicação é bem clara. Se o universo teve um começo, ele precisa de uma causa criadora. Agora, vamos levar esse argumento até a sua conclusão lógica, explorando o que poderia existir para além do nosso tempo e do nosso espaço. Esta é a objeção clássica, né? A pergunta que inevitavelmente aparece nesse debate, né? Se tudo o que começa a existir precisa de uma causa, então e o Criador? Não seria uma regressão infinita de causas? A resposta, de acordo com o que a gente tem colocado, está na própria definição da palavra. A lógica de causa e efeito se aplica a tudo que tem um começo, como o universo, né? Mas ela não se aplicaria a um ser definido como eterno, ou seja, sem começo. Enquanto muitas mitologias contam histórias sobre a origem de seus deuses, a visão aqui é de um Deus que existe antes da natureza e não tem uma história de origem. Para ajudar a colocar essa ideia de imensidão em perspectiva, vamos tentar visualizar. 1 milhão. O que isso significa? Um saco de açúcar tem mais ou menos 1 milhão de grãozinhos. Se alguém fosse contar cada um deles, por um segundo sem parar, levaria quase 12 dias. Agora vamos para 1 bilhão. Isso seria o mesmo que 1000 sacos de açúcar. Contar até 1 bilhão nessa mesma velocidade de um número por segundo levaria quase 32 anos. Olha que eu olhei isso na inteligência artificial. Viu? Nosso cérebro simplesmente tem dificuldade em entender de verdade esses números. Quanto mais o conceito de eternidade. O matemático e teólogo Blaise Pascal expressou essa limitação humana de uma forma brilhante, né? Ele disse que a gente está tão focado no nosso presente imediato que o ampliamos até ele aparecer ser tudo o que existe. Ao mesmo tempo, a gente diminui a eternidade até ela virar nada na nossa percepção. Então, se o nosso universo material é só um piscar de olhos em comparação com a eternidade, o que preenche essa eternidade? Concluímos esse argumento propondo que a realidade fundamental antes de qualquer criação era uma relação. Especificamente na visão cristã, a ideia é que a natureza de Deus é relacional e que o amor já existia eternamente antes mesmo da fundação do mundo. Isso nos leva a uma pergunta para reflexão. Depois de ver esses padrões da natureza, do abacaxi à previsão de planetas, se o universo está mesmo escrito numa linguagem matemática tão elegante, o que isso sugere sobre a mente por trás desse código?